Oi, eu sou a Priscila Yamagami e você está aqui no Pode Pri. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. A gente está aqui em mais um Pode Pri. Essa edição tá muito especial. Vocês vão entender por quê. Mas antes de saber quem está aqui comigo, que é uma querida, que abre aí o mês das mulheres, uma mulher especial, vou pedir para você compartilhar. Antes de mais nada, se inscreve no meu canal. Se inscreve aí, Priscila Yamagami Keller. Passa para todo mundo, tem muito assunto bacana. Se inscreve no canal, curte, ativa o sininho para a gente avisar quando tem programa novo e compartilha. E o melhor, comenta, fala o que você achou, faz pergunta, interage. É muito importante para a gente. A gente trata aqui assuntos, às vezes meio complicadinhos, mas de uma forma muito tranquila. Assuntos mais delicados, assuntos mais leves, assuntos mais fluidos, assuntos mais difíceis, mas a gente está sempre com um bom papo aqui no Pode Pri. E hoje tem uma querida aqui, ela é uma diva, ela é uma mãe atípica, representa muito essas mães. Eu particularmente a conheci num vídeo que ela gravou, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fiquei extremamente emocionada quando eu vi o vídeo. A gente que é mãe, a gente tem uma questão comum aí, muito singela, muito sensível. E hoje aqui comigo está a nossa querida diva do Resiliência Azul. Né? Uma mãe atípica, querida, lutadora. Diva, que legal que você aceitou. Super obrigada e bem-vinda, viu? Quem é a Diva? Obrigada, Pri. É um prazer enorme, é um prazer todo meu, né? Esse convite super especial, mesmo que assim de última hora, mas é porque tinha que ser, o universo quis assim, então a gente tá aqui. Bom, antes de tudo, né, quem é a diva? Né? A diva é uma diva como tantas outras divas, porque todas as mulheres elas são divas. Né? Elas são divas nas suas particularidades, né? No seu jeito de ser, no seu jeito de lutar. Né? E ser diva é isso, é você estar linda, maravilhosa, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar dos desafios, né? Da maternidade atípica, a gente se manter diva. A gente sabe que não é para qualquer uma. É uma fênix, né? Uma diva fênix. Diva é o nome da minha mãe. Então, quando eu penso na diva aqui, eu sempre, né, me remeto à minha própria mãe e falo, e realmente, todas as mulheres são divas. Então, acho que a nossa homenagem, nosso carinho, nosso cuidado e todo o nosso amor para as divas desse país, desse mundão, todas as mulheres, né? Não é só um dia, não é só um mês, mas todos os dias a gente tem que, principalmente, se unir, dá muito retorno das relações, criar redes de apoio, de proteção, de amor e a gente se juntar, né, Diva? Sim. Porque além de falar aqui das mães atípicas, enfim, de todos esses desafios, mas a vida da gente é muito desafiadora, o tempo inteiro, Exatamente, né? o tempo O inteiro. que são mães atípicas, Diva? E você falou bem, Pri, assim, toda mulher, ela precisa se sentir, né, amada, ela precisa se sentir útil, ela precisa se sentir viva, né? Então, ser diva é isso, né? Ser uma fênix é você sofrer, gente, mas sofrer bonita, né? A gente fala, gente, eu estou triste, mas eu vou me arrumar, vou sofrer bonita, porque eu preciso ir para frente, né? A gente tem que viver de resiliência, de reciprocidade, e eu acho que o caminho é esse. O resiliência ele surge exatamente por conta disso, sabe, Pri? Dessa necessidade de você se manter viva, de você ressurgir, né? Porque cair todo mundo cai, mas todo mundo precisa saber a arte de levantar, de ir para frente, de enfrentar seus desafios, né? De saber que tudo bem ficar triste, mas ficar triste eternamente, né? Morrer ali, a gente não pode aceitar isso. Né? A gente tem que tomar como base aí o passado, mas construir um futuro. Né? Então, é sempre como eu falo, voe como uma fênix. Né? Então, você ressurge das cinzas, você voa que nem uma fênix e você vai enfrentando ali seus desafios, missões que não são fáceis. Principalmente ser uma mãe atípica. Então, ser uma mãe atípica é justamente sair do roteiro. É justamente você enfrentar algo que você já nasce mulher, já é difícil. Né? Você nascer mulher já é um grande desafio. Imagina numa certa situação da sua vida você se encontrar, se titular mãe atípica. Né? Um belo dia, eu num ponto de ônibus com meu filho, uma senhora, né, se referiu ao meu filho. Ah, ele é doentinho. Eu falei, não, ele não é doentinho, ele é autista.
né? E aí eu falo, você tem filho? E ela responde automaticamente. E acho que nem foi maldade dela, mas ela responde automaticamente. Sim, graças a Deus, todos normais. E aí eu fiquei pensando naquilo. Foi uma frase que me impactou, né? Que me fez chorar por dentro no primeiro momento, mas depois eu fiquei pensando. E, assim, poxa, graças a Deus, meu filho não é normal? Sabe? Deus quis me castigar? Não, eu sou uma mãe atípica. Eu sou uma mãe que desafiou ali a natureza, que eu levo meu filho para interagir, que eu levo meu filho para a sociedade ver que ele é assim, que eu aceito que ele seja assim e que eu vou buscar uma vida melhor e para que ele tenha autonomia mínima, para ele poder se encaixar aqui do jeito dele e que as pessoas entendam e aceitem suas limitações. Podem até não gostar, mas elas vão precisar respeitar. E dali eu vou pesquisar sobre leis, que é crime, né? Você ofender um autista, tudo e tal. E ali eu me saio super forte, porque eu sei que existem leis criadas para isso. É uma pena, porque a nossa luta ela é contra a exclusão. Uma pena a gente chegar num local e ter um lugar lá prioritário, né? Que está lá preferencial, que eu não gosto dessa palavra. Parece que eu estou preferindo, vem você. Não, é prioritário, ele tem ali a necessidade de ter um atendimento mais rápido, né? Mais humanizado. Então, eu vou lutar por isso. Então, tudo bem, eu sou uma mãe atípica, que fuja desse roteiro, que em vez de todo mundo, quando tá todo mundo correndo, levar o filho para um balé, para o futebol, ou esperando o filho crescer para ter independência, eu estou lutando para ele ter autonomia, porque eu não vou estar aqui para sempre. Então, essa é a mãe atípica, né? A mãe atípica que aceita o filho ser como é e que vai lutar ali, né, para que ele se encaixe, para que ele seja respeitado dentro das suas limitações, né? Que acho até que pode mudar a sigla, né, de pessoa PCD para pessoa PCL, pessoas com limitações. Elas não são incapazes. Elas não têm um defeito. Olha, né? Você fala muito bem, né, Diva? Você é da área de comunicação. Eu sou da área de comunicação porque eu sou uma metida. Eu sou uma curiosa, sabe? Eu gosto de me comunicar, de falar com propriedade com as coisas que eu vivencio, sabe? Eu fico muito feliz de não precisar fazer um curso para falar com propriedade das coisas que eu vivencio. Eu fui aprendendo isso, sabe, Pri? Então, a comunicação, você compartilhar o que você vivencia, você acaba despertando isso em outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então, a comunicação, eu penso assim, ela entrou na minha vida porque eu tinha um propósito, uma missão muito grande aqui na frente. Então, quando eu me comunico com a minha comunidade atípica, que eu falo, que são as famílias atípicas, eu estou conseguindo passar esse sentimento. Não só passando a informação, eu estou compartilhando o que eu passo, o que eu vivencio, e automaticamente eu trago essas mães, essas famílias atípicas para interagirem comigo, para que elas possam compartilharem também. Então, aquela coisa que eu vivenciei e que deu certo, eu compartilho. Aquilo que não deu certo, que não sei o caminho, eu vou aprendendo com outras que estão passando ali pelas mesmas coisas. E assim se forma uma grande rede, né? Então, a comunicação, ela não deve partir só de um lado, ela deve ter essa troca, né? Então, eu meio que fui jogada na área de comunicação, né, para me comunicar com a comunidade, e graças a Deus é uma coisa que flui naturalmente. Então, eu fui jogada, né, na área de comunicação por isso. E é isso. Que bom, né, que as pessoas às vezes me entendem, às vezes nem sempre, né, porque eu sou poeta ainda, né, poetisa para terminar. Às vezes eu coloco umas coisas que só eu entendo, mas é algo que eu consigo agora expor, antes eu não conseguia. Então, a comunicação ela faz parte da minha vida, eu tenho muita paixão pela comunicação, mas que eu estou também usando aí pela causa. Então, é super importante. Muito, muito importante. Diva Batista, você é fundadora e presidente do Instituto Resiliência Azul. O que é o Instituto Resiliência Azul, que a gente ouve falar, né? Eu acho isso incrível, porque eu estudo marca e você tem uma marca. Sim. Então, assim, o que é o Instituto? Conta pra gente como que ele nasceu, essa história. Olha, é uma história longa, tem tempo, vamos sentar que já vem história. Isso aí. Gente, o Resiliência Azul, ele nasceu justamente após o luto do diagnóstico do meu filho. Ele tem quantos anos? Hoje, ele vai fazer 12 anos, sábado. Você. Ele foi meu presente o Dia das Mulheres, há 12 anos atrás, e nasceu junto com a Lei Berenice Piana, né, para os autistas. Então, eu falo, olha, que presentão, né? Mas, assim, o Resiliência Azul, ele nasceu justamente por conta dessa resiliência, né? Então, eu vivenciei o luto, eu já sabia que o Luigi era autista, né? A gente não pode ficar tampando o sol com a peneira. E aí, você receber o diagnóstico, Pri, é diferente.
Você olhar ali na sua cara. E assim, detalhe, eu briguei por esse diagnóstico. Parece que eu estava implorando ali para a médica, mas não era isso. Eu não queria voltar para casa com aquela sensação que eu estou certa e a médica não está conseguindo me ouvir e me entender. Então, praticamente, eu dei o diagnóstico do meu filho, eu tive que convencê-la, porque em 5 segundos ela falou que não era autista, e aí ela me ouviu, e ali ele já saiu com o diagnóstico. Ele tinha quantos anos, Diva? Ele tinha uns 4, né, 5 anos ali. Voltei para casa, assim, arrasada. Falei, é isso. O que eu vou fazer? Parei de trabalhar. Eu trabalhava com produção na área de comunicação, porque eu sou produtora de moda. Então, eu falei, poxa, estou fazendo estágio, logo, logo eu vou trabalhar nessa área. E quando veio o diagnóstico, me veio um balde de água gelada, assim, sabe? Falei, legal, parece que eu lutei por isso, só que eu não tinha um plano B. E eu não tinha, né? Então, eu fiquei ali 1 semana de luto, 1 semana, pensando as coisas mais drásticas, assim. Falei, poxa vida, meu filho não vai voar sozinho. Porque eu já tenho um filho de 21 anos, que é TDAH, que eu lutei a vida toda para encaixar ele no esporte, porque o TDAH ele tende a ir para o esporte, né? Que é uma forma deles extravasarem, se darem bem na vida, porque eles são líderes naturais, assim, o TDAH. E aí eu falei, e agora, autismo? Eu sei pouco, mas o pouco que eu sei é que dificilmente vai ter ali uma autonomia natural se a gente não correr atrás, se não lutar, não brigar com o mundo, né? Então, quando eu recebo o diagnóstico, eu me fecho naquela semana de luto total, absoluto, porque vê as coisas mais ruins. O autismo não é bonito, não é. As pessoas acham que é um privilégio, não é um privilégio. É uma prisão sem muro, tá? Para os dois lados, para a mãe, para a criança que recebe o diagnóstico, mesmo o adulto, mas também é um norte. Só que eu não tinha um plano B. E eu lembro que eu vivenciei isso com as coisas mais ruins, que eu ia morrer, meu filho ia ficar aí, tudo e tal. Um belo dia, depois de uma semana, eu acordo, vou produzir um documentário. Como? Não tem um curso? Como assim? Só tinha vontade, que não era pouco. Né? Você sair de um luto, de um diagnóstico, você sair de uma depressão, uma pré-depressão, que eu não cheguei a ter uma depressão, mas quase. Né? Vou produzir. Aí eu fui pesquisar, fui tentar bolsa, tal. E aí foram saindo bolsas, menos a que eu queria. Falei, bom, mas é o caminho. E aí eu fui, consegui a bolsa, fiz o curso de captação de vídeo na área de documentar, né? Documentarista e tal. E aí eu falei, é isso. Estava assim, ressurgindo, já estava cheio de brilho para fazer tal. E aí o que eu faço? Vou fazer a pesquisa de campo. Buscar essas mulheres para darem esse depoimento, porque na minha cabeça era isso. O documentário seria sobre os bastidores dessas mães atípicas. E aí eu chego na EMESP, cada mãe de um lado, cada pai de um lado, eu olhava aquilo e falei, gente, é esse mundo triste que me espera? Eu falei, eu não quero isso. Sabe? Eu falei, a gente precisa contar o que está acontecendo, o que acontece nos bastidores. A mãe passa a ser invisível. Ela para de estudar, ela para de trabalhar, o companheiro vai embora, te abandona na maioria das vezes, isso é estatístico, e está lá você sem dinheiro, sem dignidade, sem perspectiva de vida, né, perspectiva de vida, sem nada. Tá você e a criança ali. Aí o que sobra? Você buscar um BPC, buscar o tratamento, que é difícil, num público, né? Não tem dinheiro para fazer um convênio. O que sobrou? Nada. Então, a gente precisa mostrar isso. Essa é a realidade, após o diagnóstico. Né? E aí, eu vou atrás dessas mães, elas olham para mim e falam, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero expor meu filho. Meu filho já sofre preconceito dentro da própria família. Eu não quero expor isso para toda uma sociedade. Aquilo veio com uma porrada. E eu fiquei pensando, eu entendo, eu sou uma delas. E aí eu volto para casa com esse sentimento todo de derrota e falo, e agora? E eu lembro que eu fui dormir, eu chorava. Falar, tá, eu estou super no gás, querendo produzir um documentário, mas ninguém quer falar. Como é que eu vou fazer? E eu lembro que eu cheguei em Mogi, Pri, eu fui criada em Poá, eu não tinha um amigo. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha amigos, eu não tinha contato. Não conhecia as pessoas, não conhecia ninguém. Porque eu me fechava muito, eu trabalhava muito em São Paulo e tal. E eu falei, e agora? E aí eu fui dormir, aí veio resiliência. Sabe, assim, um sonho, acordando, sei lá, mas passou. Um flash, resiliência. Falei, é isso. Abri um grupo de WhatsApp. E aí começou, tinha 5 mães, elas queriam sair, ela pode voltar para o grupo. O que está acontecendo? Vem aqui. Não, eu não quero participar de grupo, participar de troca de receita. Falei, não, isso também, mas vamos falar de políticas públicas. Vamos buscar melhorar, vamos. A gente existe, as pessoas precisam saber que a gente existe.
Vamos falar sobre isso, vamos brigar por isso, tal, não sei o quê. E aí eu ouvi falar que tinha um projeto para um centro de convivência, escola clínica, isso lá atrás, 2015, 2016. Eu falei, poxa, vamos resgatar isso. Olha, a IMESP foi fundada por mães atípicas, não se usava ainda, mas por mães. Eu falei, então vamos resgatar isso. Aí nasceu Resiliência, com muita dificuldade. Né? E ali a gente lutando, vamos falar, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos, né, fazer alguma coisa. E aí o que eu percebi? Muitas não passeavam, já não tinha mais vida social e continuam não tendo. Né? Eu sou uma delas, a gente não tem vida social. E aí eu inventei de fazer um passeio para o Aquário de São Paulo. E lá eu ouvi, depois do passeio, consegui todos os direitos lá mesmo, falar, Resiliência Azul, o que é isso, Resiliência Azul? É uma ONG. Olha, tinha um mês, Resiliência Azul, em 2019. E aí, quando a gente sai de lá, a gente ouve, olha, mas vocês não são bem-vindos aqui. Falei, como assim? Eu guardei isso para mim, Pri, durante assim, uns 2 anos. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei pensando. E falei para a moça, falei, ao invés de vocês excluírem, por que não faz um dia de inclusão? Não, desculpa. Falei, não, mas a gente vai voltar. Se eu tiver 30 filhos autistas, eu quero ter o direito de trazer meus 30 filhos autistas todos de uma vez. E foi ela que falou do parque lá, a pessoa do parque. A pessoa, mas ela recebeu esse recado para passar para mim. E eu guardei 2 anos, veio a pandemia. Eu guardei isso para mim. E a gente ia fazer as ações na rua, tal, que não sei o quê. Assim, resiliência. Então, resiliência, ele surgiu da teimosia, da resiliência, da vontade de fazer as coisas acontecerem, das pessoas verem que, né? Resiliência é de ressurgir mesmo das cinzas, de voar. O azul é que, após uma tempestade, vem um céu azul, a gente tem que acreditar, é a nossa esperança. Para as famílias atípicas, a nossa esperança é azul, né? Porque o céu azul ele existe, a gente tem que acreditar que após a tempestade vem toda, né? Tudo isso para falar isso. E aí o Resiliência hoje ele cresceu muito, assim, ele é bem procurado. Quantas mães lá? Olha, mães, pais? Famílias atípicas. Famílias. A gente, dentro do grupão, que é o grupo de apoio, nós temos cerca de, hoje, quase 600 pessoas. Oxe. No grupo dos associados, quase 230. E a gente tem grupos específicos. Então, a gente tem um cuidador empreendedor, que tem quase 200 pessoas. A gente tem um grupo de tratamento de cannabis, que já tem um bom número também. Recentemente, né, o Resinic vem crescendo muito, que é a parte do lazer que a gente faz. Então, ele é um grupo muito grande, que a gente se reúne uma vez por mês, inclusive no Parque da Cidade. A gente está meio que tomando o Parque da Cidade há 2 meses já. E aí a gente quer levar o Resinic para outras cidades. Então, esse mês tem probabilidade da gente ir para Guararema, fazer com a PAI de lá. Então, a gente está muito assim. Então, é um projeto que vem devagar, recurso zero. A gente não tem parceria. É tudo muita vontade de acontecer. Então, eu peço doações, sabe? Eu sou aquela pessoa, cara de pau, que peço tudo mesmo, mas não é uma coisa tão simples, viver de filantropia. Então, tem que tentar trazer emendas para melhorar, trazer recursos. Também é uma parte que é muito dificultosa para a gente, né? Porque a diretoria ela é composta por mães atípicas que são sobrecarregadas. Então, assim, tudo muito desfavorável. Difícil, né? É um instituto. É um instituto. Instituto Resiliência Azul. E, assim, as mães, elas têm a possibilidade, Pri, de participar de tudo isso, porque antes da gente fazer qualquer coisa, a gente cria um ambiente para receber as crianças e os PCDs. Porque a gente descobriu que é essa forma que elas conseguem sair, as poucas que conseguem. Conseguem levar. Sim. E o que vocês criaram para eles? A gente cria muita coisa. A gente tem projetos, por exemplo, como o Resinic. Nós temos, assim, dentro do Resinic, a gente leva atrações. Por exemplo, brincadeiras, bolas, massinhas, atividades. Teatro. Vai pessoas de outras ONG. Essa última teve um professor que deu karatê inclusivo. Não é inclusivo, meu Deus, me fugiu a palavra, mas adaptado. Karatê adaptado, sabe? Então, é uma coisa que está funcionando ali, porque, olha, você vai lá, mas vai ter lugar, vai ter pessoas para ajudar ali com seus filhos, você não está só. A gente procura fazer isso, a gente faz todo mês roda de conversa, que a gente fala o vem pra roda. O nosso é o vem pra roda, sabe? Que legal. A gente fez de janeiro, que Janeiro Branco, tem uma programação bem extensa, bem bacana. Fevereiro a gente falou do bullying, então também a mesma pegada ali, né? E em março a gente entra aí agora com essa questão, né? Que, como você falou, abrindo o mês de março, a gente falando da mulher, mas principalmente da mãe. Da mãe, né? Da mulher atípica, da mãe atípica. Porque é diferente, Pri. Muito. É um peso a mais, né? Um peso no sentido de mais responsabilidades, sabe? Então, enfim, a gente vai caminhando ali e construindo, tijolinho por tijolinho. E são várias atividades, então, que esse grupo
propõe e faz acontecer, mas hoje sem parceria, sem iniciativa privada, sem poder público, sem nada, é por conta de vocês, Por total. conta, totalmente. Como que a gente poderia, como que você vê poder público, a iniciativa privada, outras instituições, como que poderíamos ajudar o Resiliência? Pri, o nosso sonho, eu vou falar como pessoa, a Fênix aqui falando, o meu sonho é uma sede para chamar de minha. Por quê? Espaço. Um espaço. A nossa maior dificuldade é isso. Há casos da gente fala bem claro, de sermos expulsos dos lugares. Olha, vai fechar, vocês precisam ir embora. Entendeu? Isso dói na alma. Porque a gente tem uma programação muito extensa, a gente quer realizar tudo no mesmo lugar, fazer horta comunitária, a gente quer fazer oficinas, a gente tem vários projetos voltados para o empreendedorismo, para a gente empreender, viver disso, que é uma economia circulatória sustentável. A gente não tem lugar. Então, todo mês, a gente se vê nessa mesma situação, pedindo as coisas, pedindo lugar, né? E, às vezes, não rola, mas a gente não deixa de fazer. A gente faz no meio da praça, a gente faz no meio da rua, mas a gente tem esse compromisso com a comunidade. Então, o que a gente gostaria de pedir? Que as pessoas se sensibilizassem, vissem a gente como braço, realmente, porque nós temos utilidade pública hoje municipal, né? Nós temos uma lei aprovada, que é a PL da Mãe Mais, que tem esse olhar com a Mãe Mais. A gente tem um currículo, né? Um portfólio muito bacana, muito consistente. A gente faz conferência, faz fóruns, faz palestras. A gente tem um trabalho e tem um papel muito importante dentro da sociedade, dentro dessa comunidade, que é cada vez mais real. Então, o que a gente pede, né, para as parcerias? Gente, ajude, a gente precisa de um lugar, nem que seja alugado, mas parcerias que ajudem com esse aluguel, ou que doe um espaço, né? Seria maravilhoso, porque a gente queria muito ter uma fundação, mas a gente não tem condições de, olha, vou fundar aqui. Mas a gente tem a possibilidade de promover, de impactar uma diferença muito grande na família, nas famílias. E, contrapartida, né, esses parceiros, eles ganham o quê? Eles ganham um certificado de responsabilidade social. Eu pratico inclusão, tá? Tem essa possibilidade de abater também no imposto. A gente daqui a pouco faz 2 anos de CNPJ, temos estatuto, é um estatuto muito bem construído, assim, sabe? Voltado para a área de lazer, do esporte, da saúde, da educação, né? Da cultura. Então, é um estatuto muito bem construído, né? E amarrado ali, para que a gente possa realmente fazer a diferença e, como disse o nosso slogan, uma inclusão mais na prática. Só que, para isso, a gente precisa que as pessoas confiem na gente. Hoje eu faço parte da Gerando Falcões, né? Eu sou uma líder formada pela Gerando Falcões. Acabei de me formar líder social, estou dentro da rede da Gerando Falcões. Então, eu sei que as coisas tendem a mudarem, mas tudo é muito lento, porque tudo é muito burocrático. Então, o que eu quero pedir aqui? Para tirar um pouco, né, essa como é que fala? Armadura. Armadura, obrigada, professora. E aí, para a gente poder mostrar, sabe, um voto de confiança, sabe, uma oportunidade para que a gente possa mostrar para quem aqui veio, né? E vocês podem verem isso nas redes sociais, acompanhar nosso trabalho, que a gente não inventou uma ONG para ter recursos. A gente tem uma ONG porque a gente tem uma vivência, porque a gente tem o sofrimento, porque a gente tem a realidade ali. Então, as pessoas precisam enxergarem a gente com os olhos do coração, não só com os olhos da documentação, que está tudo ok, tá, gente? Mas a gente não tem dinheiro e a gente precisa de dinheiro para impactar, para fazer as coisas acontecerem na prática. E os projetos são lindos, pequenos e grandes resilientes. Ressurgir, que é a minha história em vida, né? Cuidador e empreendedor. Resinic, tratamento aí com cannabis e outros projetos. A gente precisa que vocês confiem, que vêm como parceria. E a contrapartida assim, vai ser muito linda, porque a gente quer dar um abraço em vocês, levar um certificado e dizendo que vocês realmente praticam a inclusão, e isso é lindo, né? Eu acho que é a maior contrapartida que tem a gente poder fazer o bem para as pessoas. Total. Diva, como que fica essa questão da educação nisso tudo? Como que é a parceria do Instituto? Como que é a educação pública e privada? Como que é? Me explica um pouquinho. Tá. A área da educação, a gente tem um projeto chamado Academia Atípica, né? Que ela visa justamente essa educação, além do empoderamento,
das mães, das famílias atípicas, das crianças saberem seus direitos, que isso também entra dentro do Pequenos e Grandes Resilientes, que eles entram ali sem saber nada. A gente quer parceria, por exemplo, para que as pessoas possam ter a oportunidade de estudar, fazerem cursos técnicos, parcerias, por exemplo, como Senac, Senai, trazer com a faculdade para empoderar essas mães e tudo mais. Na educação pública, o que a gente faz é assim, a gente sempre recomenda fazer reclamações na auditoria, tá? Na ouvidoria, desculpa, para que as pessoas saibam que isso se transforma em números, estatística, dados, né? em dados, exatamente. E aí a gente precisa disso. Então, o nosso trabalho lá também é referente a isso. Olha, meu filho está sem cuidador, está sem, não foi bem tratado dentro das escolas. Falei, gente, nós somos fiscais e como ONG a gente tem que levar essas informações, porque senão ninguém sabe. Se a gente não reclama, o problema não existe. Sabe, Peri? O problema não existe. Então, a gente tem que pegar o hábito de criar pontuar, isso, né? De pontuar, né? Então, se está lá, não adianta ir só para umas redes sociais, reclamar em off. Não, até porque às vezes perde, a gente nem vê, né? Não vê, não vê. E às vezes é fácil, ainda mais que a gente está num ano de eleição, às vezes é fácil apontar o dedo. Ah, mas não ajudou, tá, mas você também não se ajudou. Né? Você não chegou em quem tinha que chegar para resolver a questão. Enfim, resumindo, a parte educacional é uma parte que ainda falta muita coisa. Tá? Você sabe que daqui a pouco tem a escola clínica vindo aí. Sim. A gente acabou de fazer uma pesquisa, né? E a gente forneceu essa pesquisa para a prefeitura, tá? Para falar das maiores dúvidas dentro da comunidade. Então, até o momento que nós entregamos lá para a Andréia, que é a secretária adjunta, né? Que a Andréia também é mãe atípica, tínhamos 230 e poucas pessoas. E, assim, foi uma pesquisa bem consistente, porque as dúvidas eram muito óbvias, né? Foi criado um FAQ para tirarem dúvidas. Mas, assim, a gente ouvia boatos, e boato é um negócio que é complicado, porque, assim, a gente está acompanhando ali a instalação, como que vai ser, e, de repente, vem alguém, olha, gente, fiquei sabendo que só vai atender adultos. Aí, falei, não, né? Falei, gente, eu tive acesso ao plano de trabalho, não é isso, não, fiquem tranquilos. Não, mas eu conheço gente de confiança lá dentro. Falei, não é assim, então... O nosso trabalho é colaborativo também, para que haja esse tipo que não haja esse tipo de informação e que haja esse tipo de comunicação consistente. Né? Para não então, confundir ainda mais, né? Para não confundir. E a gente sabe que a educação é uma coisa complicada, em todos os sentidos. Sim. Né? A gente sabe que muita coisa é lei, mas existem muitas leis que não são funcionais. Estava falando sobre isso ontem. Por quê? Porque você está lá com 2 profissionais dentro de uma sala de aula e você tem 5 autistas, automaticamente você tem 2 profissionais. Um auxiliar e um professor. Ok, não fica dentro da sala de aula, fica do lado de fora. E ali outros ficam sem. Então, existem leis que não funcionam. Tá. Sabe o que funciona, Pri? Eu vou falar para você. Preparar os funcionários, tá? Para receber essa realidade, esse público. Esse público que é cada vez mais real. Tá? Então, o que a gente encontra? Pessoas e escolas que não querem os autistas lá. Mas é uma realidade. Eu estou falando isso de verdade, porque assim eu recebo áudios, né, de coordenadores, de professores, falando, olha, graças a Deus, autista agora vai para a escola clínica. Ou seja, eles preferem excluir do que montar toda uma estratégia ali para se adaptar à nova realidade. E eu te falo mais. Essa questão da capacitação para o auxiliar é muito legal. Eu acho que funciona, é legal. Para todos nós, né? Sim, mas o que não funciona? O que eu vejo? A criança não é prioridade. Nesse sistema ainda não é. Eu vou te dar um exemplo, tá? O meu filho, ele foi para a escola semana passada, e aí a cuidadora dele tem aquele curso de formação, que é ótimo. É super válido, é importante. Melhorou bastante a questão do tratamento. Eu posso fazer isso, posso falar isso porque o Luigi, ele tem uma cuidadora desde os 6 anos. Tá. Né? Hoje ele está com 12. Então, eu vejo o quanto que evoluiu. O que não funciona? Uma cuidadora falar para mim que ela tem um dia abonado, uma segunda-feira. Meu filho não foi para a escola. Não tem como. Não tem como. A prioridade foi ela. Não estou falando da professora abonada, estou falando que a escola não teve um plano B. E não tem. Quando tem um passeio, se a cuidadora não for, ele não vai para o passeio. Entendi. Então, eu não vejo a criança como prioridade. Então, isso tem que melhorar. Tem que capacitar todos os funcionários. Vou te dar outro exemplo. Ali na Água Verde, né, uns anos atrás, quando não se falava tanto dessa questão do autista, falava, mas não era tanto como é hoje, a equipe toda preparada. Era uma diretora chamada Márcia, uma professora chamada Lília
que ela que deu todo esse amparato, que me ajudou. Eu fui cuidadora do meu filho dentro de uma sala de aula por 2 meses e meio. Meu Deus. Tá? A cuidadora dele demorou 1 ano e meio para vir. Para chegar. Demorou 1 ano e meio. E a equipe toda era preparada. Tanto os funcionários da merenda, quanto os funcionários da faxina, eles tinham um olhar inclusivo. Aquilo eu achei incrível. Incrível. Hoje, em pleno 2024, eu não vejo os funcionários capacitados, porque o que eu ouço é isso: não temos ninguém para olhar ele, então não manda. Ou você vem junto, falei, tá, mas você vai pagar meu dia? Porque o horário que eu tenho para mim, agora, por exemplo, eu estou aqui porque meu filho está na escola. Tá lá. Imagina eu ter que ir lá, ficar com meu filho lá dentro e esquecer que eu existo. É sobre essa invisibilidade que eu falo. Então, a escola ela tem um papel, a educação ela tem um papel importante, eu deveria ter. Sim. Treinar todos os funcionários, porque essa é a realidade. Esse é o caminho. Ok, hoje o cuidador ficou doente, é um direito dele. E Mas temos outro funcionário dentro da escola capacitado. Que sabe Hoje ele vai ficar. formação. Porque não falta todos os dias, entendeu, Pri? Não. Eles não faltam todos os dias. Então, hoje o cuidador faltou, mas amanhã pode ser de uma outra criança. E esse outro funcionário, ele vai ter a chance De subir de Isso. cargo, no sentido assim, de estar preparado para Mas- atender uma emergência. O outro exemplo é o primeiro socorros. Todas as crianças deveriam ter curso de primeiros socorros. não tem, né? De engasgo, de um professor. Não tem. Salvar, né? Entendeu? É mais ou menos ali nessa linha que eu falo. Sabe? Então a rede, teoricamente, ela precisa avançar na formação dos profissionais para receber, para acolher, para atender. Exatamente. Vou fazer uma palestra em abril, numa creche particular, aqui no centro de Mogi. Tá? A diretora entrou em contato comigo e falou, Diva, eu quero que você venha para capacitar. Veja bem, eu vou capacitar com a minha vivência. E com a vivência que eu tenho dentro da ONG. Então, acho que não é pouca coisa. Não. Né? Então, eu vou lá ajudá-la a capacitar. Ela pediu isso tanto para a creche dela quanto para outra creche que está nas imediações. Porque eles querem aprender a lidar. Isso desde o faxineiro até, né, o diretor, o dono. Todo mundo. Todo mundo. Toda a comunidade escolar, né? Entendeu? Ô, Diva, e a escola particular? Você tem acesso? Ela tem uma estrutura? Porque eu já ouvi também que não tem. Não tem, Pri. Então não é um privilégio do público. Não. É um privilégio da educação. Sim. Eu acho que eu posso citar nomes aqui. Eu estou com um caso de uma mãe do SESI, que ela foi morar em Registro. Quando chegou lá, ela até conseguiu a matrícula para o menino em Registro. Não tinha um hospital perto, o menino é epilético. As pessoas não falam de autismo lá, Pri. Não sabem, desconhecem. Sabe o que é autismo, não sabe como lidar. Desconhece totalmente, não tem capacitação. Nesse ponto, o Mogi das Cruzes ele é muita referência no Estado. Né? Eu lido com pessoas do Brasil inteiro. Então você vê as realidades diferentes, os Diferentes. estágios, Eu né? sei como que está avançada em tal lugar e eu posso dizer, sem hipocrisia, que Mogi está muito à frente do que grandes capitais que existem por aí. Qual é a cidade mais avançada que seria a capital mesmo desse acolhimento que você Olha, a cidade aqui em São Paulo seria Mogi das Cruzes mesmo. Eu acho que depois vem ali, como é que fala? São Paulo, Mauá, né? O Grande ABC está vindo ali. No sul, né? Acho que Curitiba está indo muito ali, sabe? Muito avançando também. Que legal. Né? Mas, assim, essa questão da escola particular é uma coisa que eu me preocupo, porque às vezes eles acham que estão acima da lei. E eu acho que é muito mais fácil lidar com o público do que com o particular. Sim. Então, por exemplo, o SESI, aqui de Mogi, não quer aceitar a matrícula, mas falou porque não tem vaga, então a gente não pode duvidar. Mas existe uma determinação da justiça para eles abrirem uma vaga. Eles estão descumprindo. O pai está em depressão, a mãe também. Porque está na justiça. E eles estão pagando a mensalidade. Então, assim, olha, é desesperador. Situação, você né? ser mãe de autista, ou ser mãe da deficiência como um todo, é muito triste. Porque você nem sempre vai encontrar pessoas com empatia. Você não pode ficar dependendo, contando com a sorte. Tem que ter, né? Uma rede total tem aí, que né? ter, tem que ter. Eu acho que esse é o caminho. Você conscientizar, e se fosse seu filho, e se fosse com você, Sim. sabe? É uma realidade. Você está lidando com um ser humano. Não é número, né? Não são números apenas. E outra coisa, a gente precisa entender que esses pais, Priscila, eles não queriam ter um filho com deficiência. É a mesma coisa você chegar no hospital, parece que você está indo passear. Você não está indo passear no hospital, você está indo porque você já esgotou todas
possibilidades e você fica com aquela responsabilidade de estar sendo negligente. Então, a sensação com o filho Nossa. é a mesma. Você entendeu? Eu não vou brigar com o sistema, porque eu estou cansada, eu estou saturada, vou me achar barraqueira. Então, eu não vou, eu quero ficar aqui quietinha para as pessoas não pensarem nada. Isso não existe na família típica. Sempre tem, né, mãe? Pelo simples motivo, porque a gente não vai estar aqui para sempre. Então, o tempo, ele é nosso inimigo. Hoje o Luigi está com 12 anos. Eu, assim, né, vai fazer 12 anos. Eu falei, caramba, eu comecei a brigar 21 anos atrás com outro que tem TDAH. Estava contando isso ontem dentro do grupo. E eu falei, poxa, lá atrás, meu filho foi expulso de uma creche. Foi porque foi violento, agressivo? Não. Ele foi expulso porque ele não parava quieto e porque ele não registrava a lição. Há 21 anos atrás, ele estava com 3 anos, então há 17 anos, mais ou menos, ali. Você entendeu? Então, assim, é cansativo e o que dói é que a gente vai continuar nessa briga, lutando e se empoderando, tendo mais conhecimento. E o que dói é que as pessoas, ou elas têm empatia ou elas não têm. Sim. Porque a empatia, você nasce com ela. Você não implanta empatia nas pessoas. Mas você pode levar a conscientização. Daí fica por conta dela. Se ligar, né? Entendeu? Nesse movimento. Muita coisa, né, pra gente pensar, fazer. E eu tô aqui com a cabeça, você tá falando, eu já tô pensando em pares, parceiros, quem. Precisamos elencar tudo isso, viabilizar, né? E tem pergunta pra gente? A gente tá sem tempo. Ah, meu Deus. Ó, gente. A pessoa fala demais. Mas que aula, né? Que aula, viu, Diva? Que bacana. Imagina. Você... Depois a gente te passa as perguntas, eu vou pedir para você entrar mesmo lá, as perguntas que tiverem nos comentários, se você puder responder. Eu acho que a gente merece outra conversa. Sim, né? Eu merecemos. acho que tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu tô aqui, né, tentando assimilar como que a gente se ajuda, mas de verdade eu vejo que tem muito a se fazer, né, Diva? E é muito importante minimamente a empatia e a compaixão, é o mínimo. acho que a fraternidade também, sim, né? A gente sim. poder... tantas áreas, saúde, educação, assistência, enfim, a gente está falando aí de uma integralidade de disciplinas, né, para contribuir. Você falou um pouco das mães que não têm lazer, então, se você tem uma rede que cuida por umas horinhas, a mãe pode, de repente, a gente ter excursões, passeios, Sim. sei lá, ir para teatro, para o cinema, né, para que alguém fique ali um pouquinho com eles. Então, dá para a gente pensar em tanta coisa bacana, se ajudando, e todo mundo, o que cuida ali monetiza, o que leva também, a mãe, né? Um vai ajudando o outro. Desanuvia um pouquinho também essa carga, que a gente sabe que não é fácil. Enfim, nossa, eu acho que a gente tem aí um arsenal de coisas para pensar juntas, né? Sim. E se ajudar. Então, queria que você deixasse um recado final para nós, do Poder Público, para as pessoas que estão assistindo, para outras mães. Estou te convidando já, quero que você esteja no grupo lá, Movimento, né? Mulheres e Valores, é muito legal ter você. Eu acho que tem outras mães atípicas lá também, a gente fazer um movimento, sentar uma hora, uma roda de conversa, participar dessa tua roda, inclusive quem não é, para entender como pode ajudar, né? Eu falo, muitas vezes a gente traz as mulheres para conversar, mas não traz o homem. E o homem, às vezes, quando ele participa, ele pode ajudar. Sim. Então, que se a gente puder, mães que não são atípicas irem também para entender, eu tenho uma empresa, eu tenho uma ideia, eu tenho um amigo, eu tenho um parceiro. Legal. Eu acho que vai dar uma super, assim, liga. Bem bolado. Desde que se tenha vontade de fazer, de acontecer, eu acho que a gente consegue muitas coisas, né, Diva? Sim. Então, queria te ouvir. Aí, nossa, eu tô pilhada aqui, te agradeço pela aula, viu? Imagina, eu que agradeço. Imagina, dá um recado que você queira falar, alguma referência de leitura, algum site, alguma página que as pessoas possam entrar para conhecer. O que você dá de dica pra gente? Ai, tem tantas, né? Vou pensar aqui. Vai pensando, a gente vai desenvolvendo. Mas isso que você falou é super importante. Estava falando isso ainda hoje lá dentro do jurídico, né, do nosso grupo lá, fechado. Que, assim, os homens também, eles fazem muitas vezes o papel de mãe e pai. Que, na verdade, o papel de mãe e pai é dos dois. Sim. Né? E aí, a gente não exclui para não segregar, para a gente não... Enfim. Isso. E aí, o Vem Pra Roda desse mês vai ser agora dia 15. Gente, dia 15 ou 16, depois eu confirmo. Vai ser lá na ONG ABA. Tá, que a gente conseguiu espaço, isso.
à tarde, então eu vou passar tudo direitinho nas redes sociais, acompanhe lá, tá, gente? Desculpa, porque eu aceitei o convite de última hora, não vim muito preparada. Não, mas a gente tem lá as redes para pôr, fica Isso, tranquila. isso. Então já quero convidar pais, mães. O tema desse mês vai ser violência atípica das mulheres, tá? Mas isso envolve toda a família atípica, tá? Porque eu tenho certeza que as famílias não aceitam violência de forma nenhuma. Então, todos convidados. Tá? Então, todo mês a gente vai fazer essa roda. Então, esse mês é março, porque é mês das mulheres, e é o mês também das mães atípicas de Down, da síndrome de Down. Então, a gente vai fazer resinique, vai fazer umas coisas assim bem legais em comemoração a esse mês, está sempre acontecendo as coisas. Bom, eu quero convidar vocês para acompanhar a página. A gente sempre dá dicas lá de filmes, que é o Pipoca com Resiliência, para a gente poder entender. Tem um olhar ali reflexivo sobre tudo, né? Sobre tudo, que é super importante. Então, gente, tente entender mais, né? Sobre os bastidores, né? Aprender. Então, a gente tem séries muito bacanas, como, por exemplo, Advogada Extraordinária, né? Temos ali a Typical, que é um adolescente, então a gente vai mudando assim. Temos também o Jovens Sheldon, acho que é isso, gente. Se eu estiver errada, depois vocês me corrijam. Né? O Jovem Sheldon. Tem várias séries e filmes que a gente consegue ter um entendimento. Um filme que eu gosto bastante, apesar de ser violento assim, no começo, depois a gente entende no final, Pri, é O Contador. Tá? Porque O Contador, ele mostra uma mãe indo embora porque não aguenta o sistema que o pai implantou, né? Para criar o filho autista. Então, no final, é triste, né? Ali no meio, mas no final tem um sentido, porque o que ele faz é em prol da comunidade onde ele queria ter vivido, onde ele queria ter ficado ali, que é um centro de tratamento, sabe? Então, é muito legal, eu recomendo, não vou contar o filme todo, tá? Então, é O Contador. Que mais? Os convites são esses. Temos, então, mensalmente, Resinique, o Vem Pra Roda, lives. Quero te convidar também para uma live aí, né? A qualquer momento. A hora que você quiser. Ótimo, a Pri já está comprometida aí, gente, está gravado. Não cortem. Não, tá ao vivo. Tá ao vivo. Então, o recado é esse, gente. Quando vê uma mãe com filho fazendo birra, não julgue essa mãe. Pergunte se ela precisa de ajuda. Antes dessa mãe ser mãe, ela é uma mulher, ela é um ser humano. Então, muitas vezes, ela só precisa disso. Quer ajuda? Mesmo que ela fale, não quero, não precisa se preocupar, ela vai se sentir abraçada. Porque sou eu, a mãe atípica, falando. Eu gostaria que todo mundo tivesse esse tipo de abordagem. Então, abracem essa mãe. Tá? Nem sempre ela... mês da mulher, vamos comemorar, tem muita coisa ainda que falta. Mas ser mulher é um desafio muito grande. Ser mulher atípica e mãe atípica é um desafio maior ainda. Então, não seja essa pessoa que aponte o dedo, faça a diferença. Praticar a inclusão começa pela empatia e solidariedade. Tá? Então, esse é o recado que eu quero deixar aí para todas as mulheres, né? Seja ela atípica ou não atípica, mãe atípica, né? Firmes e fortes sempre, resilientes, né? Somos fênix, ressurgimos da cinza todos os dias e tudo bem, às vezes não está bem. O importante é a gente reagir. É isso. Obrigada, Pri, pelo convite. Essa diva é uma diva, né? Imagina, olha quem fala, filha de diva, diva é. Divinha. Divinho. Diva... Mas foi um prazer enorme. Também adorei, viu? Quero aprender mais. Então, eu vou pegar essas dicas também. Pega você também as dicas com a diva, né? Sobre as mães atípicas, sobre, né, uma família atípica importante. E conte com a gente, sabe? Eu acho que não por acaso a gente está aqui hoje, né? Sim. Mas era um começo aí de uma conversa mais profunda, que a gente nunca tem tempo, sempre é na correria dos eventos. Oi, Diva, né? E eu queria muito ter tido essa chance, estou feliz. Quero estar mais perto, quero que a gente reúna essas mães e vamos ver como a gente se ajuda, né? Como a gente avança com política pública, sim, mas buscando também outras alternativas, desburocratizando muitas questões aí, porque a gente tem pressa, né? E o tempo urge e a gente precisa correr. Então, assim, parabenizar você pela iniciativa, por ser essa mulher guerreira, linda, né? Com todos esses desafios, ela é linda, doce. Então, parabéns, viu? Que Deus te abençoe, você, o teu filho, todas as mães atípicas. Continue assim, conte com a gente, né? A gente precisa estar mais próximo assim. E vamos juntas. Obrigada por ter vindo. Vamos fazer um brinde ao mês das mulheres. Mulheres, parabéns e que exemplo aí de vida bacana.
Fiquem com Deus. A gente está aqui. A gente agradece a Diva, a gente agradece a nossa equipe, a gente agradece a RTV, ao Léo, ao Theo, toda a galera que permite que esse podcast aconteça. Mulheres, parabéns 1000 vezes, 1000 vezes. Um beijo aqui pro Dylan, Kátia, o Chapô, todo mundo que está assistindo a gente, a Lari lá. Beijo, gente. Até o próximo Pode Pri. É isso.